Boa tarde, pessoal. Vou falar um pouco sobre a vantagem e desvantagem do açaí do Pará, que é o Terpeleraço, o açaí nativo, que predomina na Amazônia Oriental, que é o centro de origem dessa espécie, tá? Essa espécie de açaí, ela tem origem lá no Pará, na região do estuário amazônico, lá no Baixo Amazonas, no Pará. Tem autores que dizem que pode ter tido origem em Óbidos, mas isso é uma suposição, não é nada certo. Não é nada certo. Que não sabe bem o local onde surgiu bem no Baixo Amazonas, né, lá no Pará, entre o Amapá e o Pará. Então, por isso que essa espécie de açaí ela é mais querida e valorizada lá na Amazônia Oriental, mas na Amazônia Ocidental a outra espécie que mais predomina é o açaí do Amazonas, né, que é o Terpe precatória. Mas tem o açaí do Pará também, mas só que a população ela prefere mais essa espécie porque é a que predomina e é questão de cultura, tá? Costume. Então, devido a isso. Mas o açaí do Pará, ele é comido com a proteína, né? Como vocês sabem, né? Lá no Pará é muito comum isso, mas no Amazonas já não é assim, depende da localidade. A maioria do estado do Amazonas, as pessoas consomem açaí, que é o terra precatória, como sobremesa. Come com farinha tapioca ou farinha d'água, que é a mesma farinha pulpa, que é farinha de mandioca brava, né? Que aí deixa de molho para poder passar um processo para poder tirar o cianeto, que é substância tóxica que pode até levar à morte a pessoa se ela comer, né? Se não tiver o devido preparo que é para fazer, né? Para tirar a toxicidade dela. Então, é assim que é consumido. Esse costume de comer o açaí com proteína é muito costume indígena. Então, os pessoal no Pará eles herdaram esse costume. Aqui no Amazonas também, se vocês forem ver, tem um indígena, eu não lembro o nome dele. Eu esqueci o que ele mostra lá eles comendo o açaí junto com um peixe frito. Porque isso é costume indígena. E olha que não é lá no Pará, é no Amazonas, mas aqui em algumas localidades no Amazonas, principalmente em regiões que são produtoras como Codajás, eles também comem o açaí, que é o terprecula, que é outra espécie, como sobremesa, não, como comida, tá? Com proteína, que não é um costume muito do amazonense. Isso é mais do costume do paraense, né? Do amapaense, do pessoal do Maranhão também. Que é mais o pessoal da Amazônia Oriental, né? Que a Amazônia Oriental é o Pará, o Amapá, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Mas os três principais, tipo Maranhão, Pará e Amapá, é o que mais come com proteína. Os outros estados eu acredito que não comem, porque não deve ser o costume dele, a cultura dele, porque isso é uma cultura indígena, tá? De comer o açaí com proteína é cultura indígena. Então os paraenses herdaram lá dos antepassados, né? Dos povos indígenas. E aí, até aqui no Amazonas também, né, tem algumas regiões que eles também consomem assim, mas a maioria do Amazonas não, ele consome mais como sobremesa açaí. E a vantagem, né, voltando, a vantagem do açaí do Pará é que ele é mais precoce, ele é o primeira espécie que surgiu, né, na escala evolutiva, como eu expliquei, né, que ele, as teorias dizem que os outras espécies surgiu do açaí do Pará, né, que por especiação, por isolamento geográfico e biológico, aconteceu que aí surgiu outras espécies de açaí. Porque lembra do movimento das placas, do surgimento dos Andes, aí foi alterando, então pode ter sido que isso tenha um dos fatores, né? É, outro fator ambiental e são vários outros fatores que podem influenciar, mas geralmente a especiação é por questão de isolamento geográfico e biológico. E aí ele tem um sabor diferente, apesar que tem essa teoria, né, que surgiu as outras espécies todas do açaí do Pará, inclusive a Jussara, ela tem um DNA nuclear parecido com o açaí do Pará e o cariote parecido com o açaí do Amazonas, mas algumas características da Jussara, ela tem as duas características dessas duas espécies, né, a terra precatória e a terra peleraça. Mas o açaí do Pará ele é mais precoce, ele surgiu primeiro, 13 mil anos antes do presente. Provavelmente sítio arqueológico encontraram fitólise nessa semente do açaí, né, que datava essa data aí. E assim, a produção ele é bem parecida com o açaí da Amazônia, entre 10 mil, dependendo da localidade, né? Dos cuidados, do ambiente, dos fatores ambientais, né? Ele pode chegar aí a dar de 10 mil
a 20 mil toneladas, se eu não me engano, por hectare, se eu não me engano. É bem parecido também, mas só a questão... Essa é a vantagem, né? Como ele tem uma produção muito grande também, vai produzir... tanto que é uma espécie que mais produz açaí no Brasil, né? É mais de 90%, se eu não me engano, da produção nacional de todas as outras localidades do Brasil, porque eles plantam em larga escala e também tem alguns nativos, né? Açaizais nativos. Não é chega a desvantagem, assim, bem desvantagem, mas depende, né? Porque o açaí ele tem muito a ver com o gosto das pessoas, do costume, do hábito. Porque essa espécie, ela tem um outro sabor, e até precatória já tem outro sabor, a jussara tem outro sabor, mas a jussara parece mais com açaí do Amazonas porque ela também tem um DNA, aliás, ela tem um cariótipo bem parecido com o açaí do Amazonas, então ela guardou algumas características do Eleutério precatório. E aí tem algumas suposições, né, de teorias, né, sobre a origem da jussara, né, a origem da terra precatória também. Então, mas de todas as espécies, o açaí do Pará surgiu primeiro. Então, ele é um dinossauro, digamos assim, de todas as espécies de açaí, que surgiu primeiro. E aí, a questão... Assim, em relação ao açaí do Amazonas, o açaí do Pará, ele rende menos. A produção é quase igual, como eu falei, entre 10 mil a 20 mil toneladas por hectare. Mas isso vai depender muito do ambiente, né? Onde está, os cuidados, os tratos, essas coisas assim. Irrigação e adubação, essas coisas assim. E essa é a vantagem, né? Que ele é mais precoce, mas em relação ao açaí do Amazonas, ele rende menos em comparado, né? Ele tem a produtividade bem parecida, mas o rendimento quando faz, assim, comparando os dois, ele rende menos. Por causa do formato do caroço, quanto menor, porque geralmente o açaí do Pará ele é maior, né, do que o açaí do Amazonas, mas depende, porque como tem a polarização cruzada, tem uma variação ao formato do caroço, a influenciar, porque lá naquele princípio do Arquimedes da matemática também, que tem da superfície, caroço, essas coisas assim, que envolve a matemática, né? A questão do sólido, essas coisas assim. A esfera, do volume da esfera, essas coisas assim, que envolvem a matemática e a física. E aí é questão disso, porque eu tava vendo que o doutor Henri Lorenzi, ele disse lá que 1 quilo do açaí do Pará, normal, é 660 sementes, enquanto o açaí do Amazonas, 1.200 sementes. Mas isso aí varia, tá? Porque até que no Amazonas o caroço ele varia no tamanho por causa da polinização cruzada. Mas geralmente o açaí do Amazonas ele tem mais flores. Teve um estudo aí que deu 110 mil flores, mas eu acho que é lá no Pará, mas pode ser que dê mais, porque nunca um lugar é igual como o outro. A gente... É por isso que tem... Lá até em Codajás tem pontos lá que eles colocam o campo experimental do INPA para estudar essa parte aí, porque em localidade diferente deu um resultado diferente no valor de antocianina, no valor nutricional, valor calórico. São vários fatores que influenciam, né? Porque a epigenética, ela tá aí, né? A epigenética quer dizer que a genética é moldada pelo ambiente, né? E aí vai variar, mas eles dão, tipo, o açaí do Pará, eles dão em época diferente, né? O açaí do Pará ele dá mais no verão, a safra, né? Dos açaizais nativos, e o açaí do Amazonas ele dá no inverno, então eles não chegam na mesma época, assim, do pico mesmo da safra, não é mais na mesma época, mas a diferença mais assim, que as pessoas sentem mais é no sabor também, pela questão cultural que eu falei sobre o costume, né? O costume e o hábito. Tipo, a Amazônia Ocidental prefere mais açaí do Amazonas, que é o terra precatória, enquanto a Amazônia Oriental prefere mais açaí do Pará. Mas isso depende, tá? Porque tem pessoas que conseguem se adaptar ao sabor das duas espécies, mas nem todo mundo consegue se adaptar, então isso é muito relativo, que eu não posso generalizar todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas são assim, tipo, a Amazônia Ocidental prefere o Euterpe precatório, enquanto a Amazônia Oriental prefere o Euterpe oleracea, porque eles têm sabores diferentes, comportamento diferente.
É questão de hábito e cultura, até porque o açaí até precatória é o que predomina aqui, né, na Amazônia Ocidental. E o açaí do Pará, ele predomina na Amazônia Oriental. E tem essa diferença. Mas eles são, tipo assim, eles geram emprego, renda, né? Eles alimentam o povo, tanto da Amazônia Oriental quanto da Amazônia Ocidental. Tem gente aqui que consegue gostar das duas espécies, mas nem todo mundo é assim, né? Mas eu, como eu falei, né? Não posso generalizar, né? Tem pessoas que conseguem se adaptar ao sabor das duas. Eu queria provar a Jussara, porque eu nunca provei a Jussara, que é o terpedus, né? Mas tem outras espécies de açaí também, como é o terpelon de bracteata Barbosa Rodrigues. Tem esse daí é o açaí chumbo. Mas tem o açaí chumbinho, né? Também é o terp catingo Wallace, que ele tem lá no Rio Negro, nas áreas que tem lá, uma região, né, que tem. E também tem o terp Espírito Santense, que é lá na Mata Atlântica. Mas também tem uma Jussara que ela é de Touceira, que é da Terpedures. Ela tem entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo. Eu vou falar que no Rio de Janeiro e em Minas Gerais também tem. Mas é bem raro isso, é pouco divulgado isso.